Ei pessoal, muito bom estar com vocês mais uma vez. E agora na segunda temporada aí dessa sequência de análises. E quem foi muito pedido aqui também, e hoje estou trazendo para você, é a queridíssima do Brasil, Natália Gittler, atleta de alta performance aí, super conhecida, campeã mundial, enfim, do futevôlei, taekwondo e tênis, tudo que ela bota a mão de esporte para fazer, ela simplesmente arrebenta. Então, se você já conhece, maravilha. Se você não conhece, então conheça um pouquinho aqui com a gente. Eu também não tenho profundidade, né, de quem é a Natália, porém, sou seguidor do seu lado esportivo e hoje, por não conhecer as particularidades, né, eu venho trazer para vocês aqui também. Obviamente, isso aqui não tem o objetivo de desnudar a pessoa, de trazer coisas para comprometer ou para constranger ninguém, até porque é apenas uma demonstração desse conhecimento chamado leitura facial com base em fisiognomonia, morfopsicologia. Então vamos lá, pessoal, e espero que vocês gostem. Para começar aqui, eu até... Calma aí. Ah, sim, agora voltamos. Então, para começar, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os terços. Então, quem já me acompanha aí sabe, né, que os terços, né, as representações, o terço superior ele vai falar do que é racional, da vida mental da pessoa, como que ela utiliza a sua mente, o seu lado racional. O terço médio tem a ver com o relacional, né? Ou seja, tanto os aspectos emocionais como toda essa parte de relacionamento interpessoal, como ela lida com o seu social. Então estaria no terço médio. E o terço inferior, que é o terço acional, ou seja, o terço da ação, e também o terço dos instintos, né? Então é como se fosse nossa vida mental, nossa vida emocional e nossa vida instintiva. E olha aqui, olha, se você for medir, você de cara vê que o terço maior é o inferior. Então é o terço da ação, dos instintos, dos impulsos. Então é o maior. E o menor é o terço médio, que é o terço das emoções, né, da expressão dos sentimentos e do lado social. E aqui tem muita informação interessante para nós, das quais eu vou falar já já. E como vocês sabem, eu costumo fazer a leitura facial com base em conjunto, né? Eu vejo a congruência, eu não pego somente um ponto aqui e outro ponto ali pulverizado. Eu procuro pegar e montar um conjunto. Então vamos lá. Para começar aqui, eu falei um pouquinho dos terços, né? Já falei um pouquinho do que representa o terço médio. Agora, repara comigo que o rosto dela, se a gente fosse fazer uma medição entre altura e largura, a gente vai perceber que o rosto dela tem um aspecto mais apertadinho, né? Ele é mais justinho. Então isso vai trazer informações para nós de um rosto que é retraído. Lembrando que isso aqui não tem a ver com estética, não tem a ver com beleza, apesar dela ser belíssima e tal, mas não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é antropometria para buscarmos os fatores biológicos dentro do que há de resposta neurofisiológica. Então, dentro do estudo da leitura facial, o rosto retraído, ele vai falar que a pessoa vai ter a tendência de ter a vida muito mais voltada para o seu interior do que para o seu exterior. Outro ponto interessante é que é como se existisse uma luta psicológica assim, praticamente constante. E com isso a pessoa é como se ela buscasse encontrar, sempre buscando o seu ambiente certo, sempre buscando se ambientar. Parece que no decorrer da vida tem uma tendência a não se situar, ou pelo menos não se sentir internamente situada.
na literatura de morfopsicologia ainda vai trazer uma ilustração muito interessante, que fala que o rosto, quando ele se adapta, ele se expande. E quando ele não se adapta, ele se mantém contraído. E aí faz uma alusão, né, ao caramujo, né, que ele, quando ele se sente à vontade no ambiente, ele sai, ele começa a se deslocar, mas quando ele sente perigo, ele se retrai. E no reino animal é assim. E até o nosso corpo, de modo geral, na comunicação não verbal, a pessoa, quando ela não se sente ambientada, ela se fecha. Isso a gente vê na linguagem corporal de forma mais instantânea. Mas, trazendo para essa realidade, não é de uma hora para outra, porque tem a ver com osso, tem a ver com estrutura. Então, não é de um dia para o outro. E essa forma mais estática vai revelar essa trajetória. Então, vai falar também de sensibilidade, por incrível que pareça, pessoal. Se você reparar no reino animal, os animais que são mais sensíveis são aqueles que têm a capa mais forte. E interessante que ela tem essa força externa que a gente vai ver já já. Mas o rosto retraído, ele vai revelar que lá no íntimo pode haver sensibilidade. E talvez essa sensibilidade não consiga ser transmitida. Talvez ela não consiga transmitir essa sensibilidade. Talvez pela decorrência da vida que ela teve e tudo mais. Ou seja, da forma como ela assimilou a vida, enfim. E talvez no histórico de vida ela teve que se mostrar forte, ou então a própria criação, né? Com os irmãos, enfim, no meio de homens, da mesma forma que homem pode ter um lado mais, vamos dizer assim, mais sentimental convivendo com meninas, pode ocorrer também o contrário. Então, na estrutura do desenvolvimento psicológico, a mulher acaba se desenvolvendo mais um aspecto externo de força e muitas vezes não consegue ser percebida a sensibilidade que tem. Então, essa característica de rosto assim mais longo, vamos dizer, né, com aspecto mais fino, isso também, dentro desse contexto, pode trazer timidez e inibição. Tipo aquelas pessoas que evitam contato social, né? Ela tende a preferir mais ficar na dela, ou preferir mais um ambiente mais sossegado. E geralmente esse perfil facial vai falar para a gente também de poucas amizades, né? Geralmente são pessoas de poucas amizades, mas também as amizades que tem, pode ter certeza que vai ser, sincera, né? Essa característica também, pelo fato de não saber lidar com alguns aspectos emocionais, muitas vezes pode acabar explodindo, ou guardando, e do nada explodir certo nervosismo, e muitas vezes pode apresentar uma personalidade mais complexa, enfim. Então nós estamos falando aqui, pessoal, para essa característica de face mais retraída, tá ok? Então aqui eu já falei de face expandida também, é só você olhar aí, né, nos meus vídeos anteriores, que é o quê? É o rosto mais largo, ou seja, ele é quase tão largo quanto alto. No caso dela, não. No caso dela é como se fosse mais apertado. Tá certo, pessoal? Deixa eu limpar essa bagunça que eu fiz aqui. E vamos ver aqui ainda outro ponto. Outra coisa aqui bem clara, quero dizer que não tive como fazer uma análise bem detalhadona dela, porque para achar essa fotografia, essas duas que estão aqui, eu tive que fazer gambiarra, de cortar, de aumentar, de ampliar, porque você não encontra ela com o rosto assim, bem de frente. A mulherada gosta, né, de tirar a foto assim mais, com o rosto mais inclinado, né, e ela também é desse perfil que gosta de tirar mais inclinado. Então todas as fotos dela estão aí inclinadinho, tá? Mas olha só que interessante, as sobrancelhas dela são sobrancelhas com aspecto de
reto, você olhando aqui, olha, eu ensino o pessoal que já trabalha com leitura facial, quando a gente fala, por exemplo, vou dar até o exemplo dela, reto não significa que também seja, sei lá, uma linha assim, ó, né? Não significa que seja uma linha assim, não, mas significa que o aspecto estrutural, você vai ver que ele é mais reto. E eu ensino a pessoa a fazer assim, ó, contrair os olhos. Quando você contrai os seus olhos, deixa ele pequenininho, você consegue ter uma ideia mais específica de como é o formato. E o formato dela é mais reto. O formato reto, ele vai trazer para nós que um perfil de pessoa lógica, pessoa metódica e objetiva. Pode reparar, pessoas assim, ó, com essa sobrancelha, é direto e reto, é foco. E não são pessoas focadas no sentimentalismo. E outra, sentimentalismo com esse perfil facial de sobrancelha nem rola, tá? Nem rola. E aí você vai ver que dentro dos outros contextos que nós vamos trazer aqui, isso vai reforçar a ideia de uma pessoa que tem dificuldade de mudar de opinião. Muitas vezes você vê ela é muito risonha, muito agradável, um aspecto muito simpático, mas mesmo assim, acredito eu, que muitas pessoas podem chamá-la de metida ou coisa parecida, ou marrenta e tudo mais, porque muitas vezes nem que ela queira passar essa imagem, é que esse conjunto de sobrancelhas e de olhos, que eu vou falar já já, vai passar essa primeira impressão. Mas é fato, entendeu? É fato que não adianta chegar próximo dela, né, com muito lenga-lenga, que não adianta. É um perfil direto e reto. Outra coisa interessante, como ela lida muito com jogadores de futebol, eu duvido que que essa galera chega para ficar se engraçando, falando abobrinha para ela, né, jogando chavequinho bobo. Eu duvido, porque é um conjunto. A gente sabe que jogador tem essa fama, né? Então, mas eu duvido que sejam todos, ainda que tenha um ou outro que faça. Por que eu estou falando isso? Porque esse conjunto facial não é um conjunto de abertura para esse sentido, das pessoas chegarem. É um perfil de impor respeito, tá? Então a gente vai ver, eu estou ainda na sobrancelha. Agora, outro ponto aqui também, deixa eu ver aqui, eu vou falar agora, vou falar dos olhos logo. Repara que os olhos dela, parece que tem 3 características aí. Eu vou até falar em conjunto essas 3, porque pode ser que eu me equivoque aí em uma dessas 3, por causa da dificuldade que eu tive nas fotos. Mas é nítido aí, pelo menos para mim, né, nas fotos que eu vi, que ela tem os olhos próximos, os olhos pequenos e os olhos próximo, pequeno e com aspecto de fechado. Então são 3 características notáveis aí. Então umas eu vejo mais em determinadas fotos, outras eu vejo mais em outras. É porque ela está sempre rindo, quando ela está jogando, está sempre posicionando o rosto de alguma forma. Então não dá para pegar, né, fidedignamente tudo. E se você que está curioso de saber como que é feita essa leitura, não é uma coisa de olhou assim e pronto, não. Tem todo um trabalho por trás. Se você quiser, um vídeo exatamente anterior a esse, é praticamente uma oficina, eu fiz até com o presidente Putin, aproveitando esse momento aí, vocês vão ver como que se faz as métricas, né? Como é que se mede a face. Não é uma coisa assim de chegar e falar, não, tem medida, tem tudo direitinho, tem que verificar. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas essa característica tripla que eu falei dos olhos dela, de cara você já vai ver que é o quê? Pessoa menos influenciável. Não é fácil você chegar e dobrar. É o tipo de característica que você tem que convencer, você tem que provar. E mais uma vez, além das sobrancelhas, esse perfil de olho também reforça a questão de dificuldade de expressar os sentimentos. Então, mais uma vez, você confirma isso. É mente forte, é característica de mente persistente, sabe? É de conceito bem fixo, bem reservado.
E essa é uma característica que, assim, eu não convivo com ela, obviamente, então eu não sei. Mas até a comunicação, como pode existir, não sei se eu posso usar a palavra pavio curto, mas assim, não tem tolerância para mimimi. Então essa questão de direto ao ponto, até a comunicação dela acaba sendo mais direta. E quem não conhece pode achar até que ela está sendo grossa. Ou melhor, ela não, que eu não conheço ela. Mas a pessoa com esse perfil geralmente tem uma comunicação mais direta, ao ponto daqueles que convivem, se não entender que ela é mais, pau pega, direto ao ponto, pode achar que ela está sendo grossa, ignorante, mas não é. É o tipo de comunicação. Então, pessoal, olha que interessante. Essa é a magia da leitura facial. Entendermos que cada pessoa tem as suas características. E quando a gente conhece, a gente respeita. E a gente é respeitado também. Não é? Porque eu não posso, por exemplo, sou sentimentalista demais. Aí vou lidar com uma pessoa de perfil mais racional, mais preto no branco. Aí eu vou querer que a pessoa mude para ser igual a mim, ou eu vou mudar para ser igual a ela. O ideal é que cada um se respeite, até nos relacionamentos. Seja relacionamento interpessoal, relacionamento chefe-patrão, relacionamento entre os pais, relacionamento entre marido e mulher, e namorados e tal. Tudo, se a gente conseguir entender essa dinâmica, e vocês vão ver que esse perfil apresentado aqui, nessas fotos, vão dizer também que é aquele perfil, sabe, que prefere demonstrar o amor mais com ação do que com palavras. É esse perfil aí. Tem perfil que não. Vai demonstrar o amor mais com palavras do que com ação. Então, olha só. Se uma pessoa quer demonstrar para ela amor com palavras, pode ficar no débito. De quê? Da ação. E se ela for demonstrar amor com ação para quem, tem outra característica de entender o amor, pode achar que... Olha o conflito que vai ter aí, pessoal. Então, por isso que é importante a gente conhecer, essas características. Mais uma vez aí, olha, eu estou espantado, pessoal. Sinceramente, eu não sei, eu não imaginava, assim, pelo menos pelo que a gente vê, timidez. Mas quando a gente para analisar, olha, segundo ponto é aqui nos olhos, olha, que também expressa timidez, essa característica mais fechada, lembrando que timidez ou inibição, tá ok? Então, essa característica mais fechada, como a gente viu, tanto na questão retraída, quanto na questão dos olhos também próximos. Essa questão dos olhos próximos, então, vai focar detalhe, né? Então, muitas vezes, são pessoas que vão ter o foco no detalhe, mas pode perder o macro, né? Então, pode se apegar no detalhe e perder o que é macro. Muitas vezes a pessoa pode ter até aquele transtorno obsessivo, por tanta fixação, tanta obsessão. Eu não sei se é o caso dela, porque a testa dela não é pequena, não é baixa. A testa, se fosse essa característica com testa baixa, aí é mais batata, né? E também se os olhos fossem também, além de tudo, mais profundo para dentro da órbita. Então são algumas configurações, não é o caso dela. Mas nessa questão aqui, ó, mais uma vez repetindo, foco, perfeccionismo, detalhe, né? São características de pessoas muito atentas, essa característica, e de raciocínio muito analítico. Com a configuração da orelha que é alta, e esse pensamento ele ainda é rápido, essas ações ainda são rápidas, né? E precisas. Agora, outra coisa aqui que eu preciso falar, pessoal, não é porque é Natália, porque é a campeã, não. É a característica. Eu não estou nem falando dela, porque pode ser até que eu fale besteira. Eu estou falando da característica dela, concomitante ao que diz a leitura facial fisionômica. Tá ok, pessoal? Então, na leitura facial fisionômica vai dar esses aspectos aí para nós. E eu não posso esquecer também, exigente. Exigente, é uma característica exigente, é uma característica crítica. E talvez, pessoal, essa questão de poucos amigos pode ser tanto do lado dela, dessa introspecção que a gente está vendo, ou seja, desse perfil, como também pode ser por conta de algumas formas de falar e de agir
que nem todo mundo está preparado para entender, assimilar e receber. Nem todo mundo está preparado. Entende? Então, muitas vezes, acaba preferindo ficar só, porque parece que a pessoa não é compreendida nesse mundo. O perfil retraído parece que não é compreendido. A sensação que muitas vezes eles têm é que ninguém o entende. Tá certo? E aí fica também alguns pontos de atenção aí. Opa, caiu ali. A tendência à melancolia é um item visto nesse contexto. Intolerância a certas coisas. Né? A pessoa pode guardar rancor, entende? Pode se proteger demais psicologicamente, principalmente na questão dos olhos cerradinhos. Olho cerrado é proteção psicológica. Então, os olhos, pessoal, só para contextualizar quem ainda não assistiu nenhum material meu, os olhos, ele na literatura psiquiátrica, aliás, psiquiátrica não, neurológica, é a porta de entrada do sistema nervoso central. Então, a gente usa essa forma didática de dizer, né, até na filosofia já fala que os olhos são as janelas da alma, enfim. Outros falam que é o espelho da alma, mas na verdade os olhos são ponto de captação do sistema nervoso central. Então, tanto é que a pessoa quando se assusta, os olhos se abrem. Quando a pessoa está com medo, os olhos se abrem. Por quê? É o sistema nervoso dando uma ordem para se abrir, para enxergar mais. E a pessoa, quando ela não quer ser devassada, ela vai fechar. Daí, por mais que ela seja pública, mas eu tenho certeza que o perfil dela é um perfil de não exposição, de gostar de ter a privacidade preservada, porque tem gente que gosta de aparecer, chegar chegando, eu sou a Natália, que não sei o quê, me adorem e tal. Não é o perfil que eu vejo nela. Pode ser assim ela? Pode. Mas não é o perfil facial visto nela, porque esse perfil é justamente o contrário. É como se fosse assim, caramba, hoje eu tenho que fazer um social, vou fazer meu social. Mas, na verdade, é como se fosse assim, eu vou fazer meu social, mas me protegendo com certo limite. Então é por isso que você vê que ela tem carisma, ela tem dominância e tal, mas você percebe isso, porque ela sabe usar isso. Então é uma inteligência que ela desenvolveu, porque olha só, o terço superior dela também é bem avantajado. Então isso mostra o nível de inteligência. E aí tem literatura que vai falar também disso aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui para vocês, que vai reforçar uma pessoa inteligente, uma pessoa do futuro. Olha só, olha, acima do terço, né, da linha capilar, você vê que ainda tem entrada aqui, olha. Só que não é para baixo, né, como o bico de viúva, que é assim para baixo, ó. Não, o dela é o contrário, é para cima, que vai falar vai corroborar com a questão da inteligência, tá? Então, deixa eu ver, eu falei aqui, tem mais coisa ainda, introversão, olha, é impressionante, gente. Quem diz que ela tem um perfil mais introvertido, não dá para entender dessa forma, né? E também fala de ocultar as intenções. Geralmente esse perfil assim também é muito desconfiado, pessoal, muito desconfiado. Então tá aí esse perfil. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar mais coisa aqui. Eu acho que eu botei. Tá, tem outra foto aqui. Tá, olha só que interessante. Até foto de perfil foi difícil, mas eu vou tentar pegar aqui mais algumas coisinhas, vai dar para ver tudo. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Tá, vou começar aqui pelo queixo dela. Você percebe comigo, o queixo é interessante, pessoal, que o texto tem a ver com nossa ação, tem a ver com o nosso ímpeto de fazer. O terço inferior dela é maior, tá? Que é essa aqui, ó. Se eu tivesse que riscar, que a gente viu na foto anterior, é essa parte aqui, ó, tá? Então, e você percebe que a parte de baixo, ela ainda parece ter também uma projeção. Então, olha que curioso, pessoal. Leitura facial é um algoritmo. O rosto dela a gente viu que ele é estreito, mas quando você olha de perfil, você vê que o terço inferior ele é projetado.
que é o terço da ação, que é o terço da força, do fazer, do querer fazer, do botar a mão e botar a mão na massa. Então, e aqui também fala de instintos, é o terço dos instintos, aflorados. Tanto é que quando ele é para trás, isso aqui vai falar de resignação. Agora, quando ele está para frente e grande, aí é outra configuração. Então, vamos lá. O queixo ele é grande e projetado. Então, a gente vê aqui de cara excesso de energia, tá? Excesso de energia. E essa energia... Calma aí. Oh, meu Deus, deixa eu pegar aqui. Tá, agora vai. Então, é excesso de energia. E você vê que é um perfil também que, apesar de conter as emoções, tem a capacidade de conter as emoções. Olha que interessante. Então, emoções mais contidas. Isso pode trazer instabilidade, tá? Porque tem a capacidade de conter as emoções. Daí você vai ver que é uma característica de decisão. Você vai ver que é uma característica de, meu Deus do céu, desafios, de superar desafios. Olha, pessoal, parece muito, né? Que a gente tá, que quem estiver ouvindo e conhecer ela pode falar assim, ó, ah, mas isso aí é óbvio e tal. Essa parte eu também acho que é óbvia. Mas não é porque é ela. A gente está falando da característica que ela tem. É isso que é fantástico. Se o queixo dela, por exemplo, fosse para trás, eu não estaria falando isso, que ela gosta de desafio. Eu não estaria falando que ela gosta de atividades radicais, de adrenalinas e de alto risco, de praticidade. Eu não estaria falando nada disso. E outra coisa, é o perfil, esse perfil projetado no terço inferior, além de praticidade, gosta e precisa de liberdade. A pior coisa que tem é esse perfil estar submetido à rédea. Então é por isso que alguns colegas até falam, são pessoas indomadas ou indomáveis, né? Porque elas precisam de liberdade para fluir, para fazer, né? Para fazer as coisas que ela quer. E muitas vezes, contra a vontade dela, ela faz, mas porque ela quer. Porque ela se submete a isso. E aí, realmente, a gente vê que pelas outras características, né? De confiança, de ser competitiva, de dominância. Então, ela acaba fazendo as coisas, até porque esse perfil também é um perfil de teimosia. Né? Muitas vezes essa teimosia pode se converter até em obstinação, como a gente já viu. Mas olha o queixo, é um queixo que não se segura, pessoal, não se segura, entendeu? Agora, não gosta de ser contrariado também. Esse perfil aqui não gosta de ser contrariado, são bastante teimosos. E para pessoa com essa característica, é como se fosse assim, também não vão gostar. Como é que eu posso dizer? São pessoas de conquista, de evolução, de não se contentar ficar na mesma. Essa característica aqui também vai falar de alguns pontos, né, de atenção, mas aí eu vou preferir não falar aqui porque tem coisa aqui que não convém falar, a gente só fala aqui o que já cabe ao nosso estudo aqui. Então tem coisa aqui que eu não vou precisar falar, tá bom? Agora, outro ponto legal que a gente vê aqui bem nítido, possivelmente ela deva ter feito alguma harmonização, né? Não sei. Mas se ela fez e colocou, né, mais bochecha aqui, não sei. Se ela colocou, ela acertou na mosca. Porque olha como é que seria, né, se foi harmonização. É como se o inconsciente dela impulsionando para que ela colocasse aquilo que vai condizer com a personalidade dela. Caso contrário, então ela ia botar um beição também, porque, né, a mulherada não bota tudo beição, a mulherada não bota ângulo enorme aqui na sobrancelha. Então, por aí você já percebe que ela é um tipo de beleza, é um tipo de mulher diferenciada, né? Que não vai ali com as outras, que tem o perfil dela, que tem o jeito dela, a característica dela. E essa característica aqui de bochecha, pessoal, olha que interessante. A bochecha, ela pode ser alta. Ela pode ser alta, ou melhor, ela pode ser alta, ela pode ser média, e ela pode ser baixa. Cada uma vai dar uma informação para a gente. Nessa situação
da sobrancelha assim alta, isso vai falar de coragem, de autoridade, né? E aqui talvez seja o contraponto dela, de saber se relacionar em um nível social e interpessoal. Ela sabe, é nítido que ela sabe, ela fala bem, ela sabe fazer isso. Mas assim, é como se, assim, para esse perfil é como se fosse ossos do ofício, tá? Mas não quer dizer que ela seja assim dada nesse sentido de exposição social. Aí não, tá? Porque seria uma outra característica, tá? E mais uma vez, não sei se eu já falei, mas combina aqui a questão de ser confiante, firme nas convicções. Nossa, firme demais. Assim, é um perfil de luta, mulher lutadora, corajosa, como eu já falei. Eu falei corajosa? Falei, né? Acho que enfim. Então é como se fosse assim, força de vontade, entendeu? Se você juntar esse perfil de bochecha, esse queixo, meu Deus do céu, e as orelhas, é um perfil de movimento, de atividade, tá? Mais uma vez, eu já falei isso no outro vídeo, mas cabe aqui também. É um perfil que talvez, atrás de uma mesa de escritório, não ia render como ela rende fazendo atividades esportivas, como ela faz, ou de repente danças, ou qualquer coisa que envolva um movimento que envolva motricidade, tá? Que envolva motricidade. Agora, tem algumas coisas aí como teimosia, né? Que é ponto de atenção, né? É uma característica que pode vir iras, né? Fortes também, talvez por um pouco de depressão do sentimentalismo, né, que não tem, ou que não expressa, muitas vezes pode vir, né, agressividade ou ira. Né? E outra coisa, esse queixo aqui, uma coisa que tem que tomar cuidado, né, principalmente pela projeção, juntando com essa questão da bochecha, são pessoas que podem ter ímpetos de inconsequências. Então quer dizer que eu estou falando que é um perfil inconsequente? Pode ser, tá? E talvez um contraponto aqui seria os lábios, mas esse lábio aqui, ele tá mais para... Já eu falo sobre ele, deixa eu ver se eu encontro aqui mais alguma coisa, eu já falo sobre ele. O lado dela aqui não tem, mas do outro lado você vê que tem uma linha bem forte aqui, ó. A gente chama da linha do general, que mais uma vez reforça a questão da imponência, da autoridade. É uma pessoa que chega no ambiente, chega para dominar, chega para não ficar por baixo. É aquele perfil que é cabeça e não é cauda. Né? O pessoal aí do DISC, ela é o perfil dominante purinho, com um comunicador. Né? Seria esses dois aí. Eu acredito que seria o perfil dela. Tá? E aqui também, olha... As orelhas dela, a orelha dela, se você ver aqui, ó, aqui seria vertical. O dela é mais inclinada. A orelha é inclinada, a testa aqui nem tanto, tem uma inclinação na metade para cima. Então aqui entraria num outro contexto também, mas eu não vou abordar isso não, porque eu quero focar nesse contexto aqui que a gente está. Até porque eu precisaria de mais coisas na foto de frente, que eu não consegui enxergar. Então, eu vou ficar devendo isso aqui para vocês, mas eu quero focar aqui, olha, nessa orelha inclinada também, né? Se você olhar no reino animal mais uma vez, olha a orelha inclinada, você já sabe que aquele animal ele está pronto para sair, para atacar, quando ele levanta, bota ela assim, você já sabe que cara, vai sair, enfim. É esse perfil dominância, é esse perfil desbravador de fazer e acontecer, de busca de resultado, né? Que é a questão da dominância. Agora, a única coisa que talvez aí pode ser que ela não assuma, mas é muito comum nesse perfil, é a autocobrança. A pessoa, quando ela é crítica, principalmente desse perfil aí, quando é crítico, não é crítico só com o outro, é autocrítico. Então a exigência consigo mesmo, muitas vezes, é tão grande que pode até
corroer a pessoa, tá? A pessoa não ter paz. Ela está sempre querendo superar limites. Daí entra aquela questão que a gente viu no queixo, né? Que é desafiar sempre limites. Agora, a questão aqui da boca, né? Ela está sempre rindo. Então a boca, o que me dá a entender é que ela camba mais para lábio fino do que para o lábio grosso. E interessante que se for fino como eu estou percebendo, aí combina tudo, porque é o tipo de padrão que é primeiro a obrigação e depois a devoção. Olha, pessoal, é interessante que é o tipo de perfil que faz o que quer fazer. Aí não adianta vir a mãe falar para fazer isso, o pai fala para fazer aquilo, por mais que ela respeite, enfim, ou não respeite, não sei, ou respeite, mas ela é o tipo de perfil que quer fazer aquilo que ela quer fazer, tá? Ela quer, porque não gosta de ser contrariada. E fazer o que não está no escopo dela de fazer pode ser altamente nocivo psicologicamente para esse perfil. Então, os lábios, quanto mais finos forem, mais as pessoas, além daquela questão que eu já falei, que combina com tudo, de ser racional, de ser lógico, de viver, de não confiar muito no coração ou nas emoções, né? E sim na razão, além de tudo isso, são pessoas de primeiro obrigação e depois a devoção, né? E aí confirma com tudo, questão de ser determinado, persistente, decidido, de parecer mais frio, de parecer ser mais duro. E aí entra aquela questão, por isso que eu falei, ó, de ser mais duro consigo mesmo, né? Então E quando tem assim, vamos dizer, tem uma responsabilidade, é o tipo de pessoa que vai querer fazer, vai prezar pelo nome. E muitas vezes esse perfil pode até não ser o melhor do mundo, mas se faz algo, é aquele perfil assim, olha, eu posso até não ser o melhor nisso, mas eu vou mirar na lua porque se eu errar eu acerto as estrelas. É inadmissível psicologicamente para essa característica de perfil entrar numa coisa para ser apenas mais um. Entendeu? Então é melhor não entrar. É daí onde muitas vezes a motivação se frustra. Se fizer uma coisa e se frustrar a motivação, ela prefere até sair e fazer outra coisa. Entendeu? Esse perfil vai ser dessa forma. A não ser que esteja muito forte os sonhos. Aí não vai ter jeito, porque a pessoa vai ser a melhor naquilo que ela quer fazer. Porque são extremamente objetivos e dedicados, tá? Então, essa questão dos lábios, quanto mais fino, mais demonstração com ação do que com palavras, combinando com o que eu já falei. E aí também, deixa eu ver aqui não vai dar para eu ver legal, eu já passei a foto. Não, mas tranquilo. Bom, pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar, eu fiz, olha, foi uma análise breve, bem breve, mas está dando aí quase 40 minutos, meu Deus do céu. Então, espero que você tenha gostado, né? E se você sabe de alguma coisa dela que eu não sei, coloca aqui. Lembrando que a leitura não é assim, é o perfil facial. Eu não posso chegar a falar que ela é assim ou assado, porque eu não a conheço, mas o perfil facial ele tem essa facilidade de nos mostrar diversos aspectos aí. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de todos, até um próximo vídeo. Se você gostou e quer que eu continue aí a segunda temporada, deixa nos comentários porque vai ajudar muito, pessoal. Por favor, isso ajuda demais a continuar e estimula a continuar o trabalho. Valeu, pessoal, forte abraço, FOI, fui!